Vamos lá para o caso deste jovem que diz o seguinte: namorada disse que ia dormir e saiu escondida. Término. Eu namoro uma mulher, 18 anos, há 5 meses. Moramos juntos já há um mês e hoje ela falou que precisava dormir na casa da mãe dela. Então, assim, bem precipitado já, né? Namora há 5 meses, há um mês já moram juntos, né? Enfim. E muito jovem também, né? Ela é 18, ele não fala quantos anos que ele tem, mas imaginamos que seja mais ou menos por aí. Enfim, às 21 horas ela me deu boa noite e disse que ia dormir. Às 22h30, ou seja, uma hora e meia depois, um amigo meu passou por um bar e viu ela no bar com uma prima dela. Ele achou estranho e perguntou para mim por que eu estava no bar aquela hora, na inocência. Falei para ele que estava em casa e ele explicou que viu minha namorada lá. Fui na casa da mãe, peraí, ó, da mãe dela e confirmei que ela não estava dormindo como tinha dito. A mãe dela disse que ela saiu junto com essa prima na mesma hora que disse para mim que ia dormir. Fiquei muito estressado, liguei para ela e após uns 30 minutos ela chegou, já veio chorando, pedindo desculpas. Chamei ela de vaga. Nisso eu errei, perdi a cabeça e ela se transformou e começou a me agredir. Me afastei e fiquei discutindo um pouco com ela e fui embora. Bloqueei de tudo e não quero mais contato. Detalhe, ela já tinha feito isso antes, olha só, e eu a perdoei. Pois quando eu descobri, ela teve crise de ansiedade porque achou que eu ia terminar. Então complicado, né? Você já vê aí que é uma situação em que ela não confia, né, nele o suficiente para falar que está indo para algum lugar. É óbvio, né, que a gente está falando aqui de uma traição no sentido de que você não está cumprindo com a sua palavra, mas ela estava com uma prima, né? Não é como se ela estivesse com outro homem. A questão principal é, tipo assim, por que mentir, né? E um outro caso também que a gente vê é que existe aí uma certa dependência emocional, né? Porque se ela ficou com crise de ansiedade porque ele ia terminar, mas depois fez a mesma coisa, e ele também, né, bem raivosinho. Então vamos entender um pouquinho qual é o contexto desse relacionamento aí, em que pé os dois vinham caminhando para a gente conseguir entender melhor essa história, tá? Então vamos lá, olha só. Mental dele aqui, temos um 3 de ouros, o sentimental, um rei de ouros e a atitude, um 7 de espadas. Depois, para ela, mental 6 de copas, sentimental 4 de paus e a atitude, temos uma rainha de copas, tá? Relacionamento, né? O resultado desse relacionamento aqui, vamos pegar aqui, ó, um cavaleiro de copas, tá? E um conselho para o nosso guerreiro aqui, força. Olha só, o que a gente tem aqui, né? E vamos tentar traçar um paralelo disso com o que foi falado, lembrando que nem sempre o que o consulente conta é a verdade nua e crua, né? As pessoas tendem a florear e muitas vezes se beneficiar daquilo que elas contam, tá? A gente só tem a versão dele aqui, não dá para saber muito bem. Olhando assim, né, de início, você vê que parece um relacionamento até tranquilo, né, no sentido de que existe uma certa estabilidade, né? Você vê, olha só, ele tem aqui, né, um 3 de ouros, um rei de ouros, ou seja, são arcanos, né, de solidez, são arcanos que têm uma certa calma, né? Apesar de que ele esconde alguma coisa aqui também, tá? Ele não é completamente sincero nesse 7 de espadas aqui a respeito dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, ou seja, a forma como ele age é uma forma um pouco oblíqua, um pouco dissimulada, um pouco tipo assim, olha, não vou mostrar a minha verdadeira face. Não que ele necessariamente esteja escondendo alguma coisa ruim, mas é aquela pessoa que não tem a condição mesmo de se abrir dentro do relacionamento, tá? Ela tem aqui um 6 de copas, né, no mental, então quer dizer, é uma pessoa que se expressa de uma forma, no geral, tá? A gente não vai pensar nesse recorte aqui, porque a gente está pensando na relação como um todo, tá? Mas se expressa de uma forma fofa, né? De uma forma ali bem tranquila, bem amável, né? Tá contente nesse relacionamento também, porque a gente tem aqui um 4 de paus, no sentimento, ou seja, alguém que se sente muito confortável, alguém que se sente em casa de fato, só que a gente tem uma rainha de copas aqui na atitude, né? E a rainha de copas, ela também é meio omissa, né? No sentido de que ela não transparece aquilo que ela sente, até porque ela não tem
conhecimento de causa do que tem ali dentro, né, para ela sentir. Então, na verdade, o que a gente vê aqui, né, é um relacionamento em que os dois eles têm até um bom nível de convivência, um bom nível de interação entre eles, mas parece que as coisas não estão muito claras, não só no caso aqui, né, dela para ela mesma, mas também de ele se sentir confortável de falar a respeito do que ele sente, a respeito do que ele pensa, né? Ou seja, é aquele relacionamento em que, ó, eu tô aqui tranquilo na minha, você aí tá tranquilo na sua, mas não existe essa troca, sabe? Não existe essa capacidade de os dois terem esse intercâmbio de informações, esse intercâmbio de realmente um contribuir com o outro no sentido de que, opa, sabe? Eu quero compartilhar com você os meus anseios, os meus desejos, as minhas vontades. Esse que é o problema principal, tá? Então, o que falha aqui muito? A comunicação, né? Porque os dois deixam parecer, né? Aqui pelo 6 de copas e aqui pelo 3 de ouros, né? Que é a comunicação deles, que tá tudo bem, ok, tranquilo. Mas tem coisa guardada aqui nessa rainha de copas, tem coisa guardada aqui nesse 7 de espadas, né? Ela não tem muita noção. E assim, é uma menina nova, né? 18 anos, ou seja, às vezes não tem muita noção nem do que sente, do que quer para a vida, né? Ele não sei quanto tem de idade, mas por mais, né, que exista um peso muito grande aqui nessas figuras de ouro para ele dentro do relacionamento, ou seja, isso é uma coisa importante para ele, né? Ele não sabe transmitir, ele não sabe passar essa segurança, porque o 7 de espadas aqui na atitude é um arcano que se mostra no comportamento da pessoa como alguém muito fechado. E a rainha de copas, por sua vez, né, nessa atitude aqui, mostra o quê? Alguém que é muito carente, alguém que é muito necessitado desse conforto externo, desse consolo do outro, né? Mesma coisa o 6 de copas aqui no mental dela. Ou seja, é uma coisa assim, uma pessoa jovem, né, uma menina jovem, que quer ser vista, que quer compartilhar, que quer que o outro compartilhe, que o outro traga segurança, né? Que o parceiro mostre para ela, olha só, eu tô aqui, né? E por mais que ele esteja de fato, a gente vê nessas figuras de ouro aqui, ele não sabe demonstrar isso, ele não sabe falar para ela, ele não sabe trazer à tona. Perceba, ela escondeu o fato não de que ela estava saindo com outro. Ele até comenta, né, que olha só, ela já tinha feito isso antes. Eu não sei exatamente o que é isso, tá? Nem nos comentários aqui ele fala, mas eu imagino que seja também sair ali com a prima, talvez, né? Ou com alguma outra parente, porque eu acredito que se tivesse um outro homem na história, ele teria falado, né? Então, quer dizer, por que ela sente essa necessidade de sair com a prima e não falar nada com ele? Né? Será que esse rei de ouros aqui não está agindo de uma forma às vezes muito possessiva, né? Porque o rei de ouros tem essa coisa, né? Eu quero proteger você, mas ao mesmo tempo eu vou tolir a sua liberdade. Eu vou fazer com que você fique aqui, ó, no meu murinho, né? Na minha redoma de vidro, tá? E não fala muito com esse 7 de copas aqui, porque, né? Os motivos dele, ou seja, não, olha só, fica aqui quietinha, né? Ele é uma pessoa bem informada com esse 3 de ouros aqui, ou seja, ele sabe do que está acontecendo. Prova disso é que o amigo chegou, né? E através do amigo chegou a notícia de que a namorada estava no bar, né? Sem o conhecimento dele. Ou seja, e é um cara que sabe, né, lidar com o oculto, é um cara que sabe lidar com essas informações que vêm até ele, tá? No caso, claro, foi um episódio isolado ali, né, de ele ter explodido e tal, a gente não pode levar isso aí como um padrão comportamental. Mas perceba que o que está faltando para essa moça aqui, né, sentir esse acolhimento, sentir que, opa, eu tô aqui do seu lado, né, eu tenho planos pra gente, porque apesar de ele ter planos com esse 7 de espadas aqui, ele não vai falar sobre isso. E o que acontece com esses dois aqui? A gente tem Cavaleiro de Copas, ou seja, vai continuar ainda no mundo da fantasia. A gente não tem muita atualização porque isso aqui, né, essa história foi há 11 horas, ou seja, está muito recente ainda. Mas eu já falo, por conta desse Cavaleiro de Copas aqui, você pode ter certeza que vai voltar, tá? E vai continuar a mesma coisa, porque o Cavaleiro de Copas ele não
consolida, né? Pode até ser, e eu vi muitos comentários falando sobre isso aqui, que eles fiquem nessa coisa de tipo assim, então agora nós vamos romper o compromisso, mas a gente continua se vendo, a gente continua lidando ali um com o outro, né? Se encontrando às vezes, e ela vai aceitar, porque, opa, desculpa, puxei uma carta aqui sem querer. Ela vai aceitar porque ela está com a rainha de copas, ou seja, para ela, tipo assim, o que for oferecido, ela está aceitando, né? Ela é uma pessoa que tem um comportamento submisso, especialmente porque ela tem essa necessidade de se sentir protegida. Agora, é óbvio que né, a gente não pode pegar também totalmente estereotipar. Poxa, ela é submissa, então por que ela saiu? Porque, olha só, veja o que ela precisou fazer, né? Em vez de falar para ele que, olha só, eu vou sair, e tem até um comentário dele que fala que ele preferia que ela dissesse que ia sair, mas se ela tivesse falado, olha, eu vou sair com a minha prima pro bar aqui, só nós duas, ele não ia deixar, ele ia criar caso, né? Olha só aqui, como é apegado, né? Como está o tempo todo de olho. Então, assim, não é um comportamento agressivo, mas é um comportamento possessivo. É um comportamento de tipo assim, não, olha só, né? Não faz isso não, que é melhor. E ela não ia saber contrariar. Então ela preferiu mentir, ela preferiu omitir, né? Que é uma característica aqui da Rainha de Copas, para que ela não tenha que lidar com essa situação de contrariá-lo. Então ela meio que tipo assim, opa, foi por debaixo dos panos, tá? Mas no geral, não é um relacionamento complicado. O que eles precisam aqui, né? É ter mais autocontrole com essa força, né? Eles precisam ter um foco maior naquilo que eles querem construir, né? Naquilo que eles querem fazer. Precisa também os dois começarem a ver o valor que existe dentro dessa relação para que eles tenham essa predisposição a investir dentro desse relacionamento, porque a força ela só investe de fato, né? Ela só se investe no relacionamento quando ela percebe que aquilo ali vai dar bons frutos. Então, enquanto eles não forem capazes de optar, né, por essa coisa de falar, tipo assim, olha só, vamos realmente colocar as cartas na mesa, né, parar de dissimular, parar de fingir que nada está acontecendo e simplesmente chegar e colocar os pingos nos is. Bom, olha só, o que eu espero de você, o que você espera de mim. Enquanto isso não for feito, a coisa não vai melhorar, né? E aí continua que nessa lenga-lenga, de que tipo assim, ele explode, aí ela chora, fica com ansiedade, fica com pena e volta, porque nenhum dos dois, olhos mentais aqui, né, quer terminar, eles querem estar juntos, só que eles não conseguem se acertar. Tá? Então o que precisa aqui? Muita conversa, muita franqueza. Ela precisa se impor um pouco mais e ele precisa o quê? Ser um pouco menos controlador, um pouco menos possessivo. Esse é o caminho aí, tá certo? Então, espero que você tenha gostado dessa análise. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, deixe o seu like e caso você queira uma análise completa sua particular, é só entrar no link da descrição e tem todas as informações, tá bom? Então é isso aí por hoje e a gente se vê na próxima.